Amados, nós estamos numa série de mensagens sobre ansiedade. E tem sido muito bom experimentar aquilo que Deus está fazendo entre nós. Quem foi abençoado na semana passada, levante sua mão aí. Olha só quanta gente foi abençoada. E eu sei que hoje não será diferente. Eu sei que hoje Deus vai falar com você. Prepara o seu coração, porque eu sei que a palavra de Deus, santa, poderosa, eficaz, vai alcançar a sua alma hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler a partir do capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6 em diante. Essa é uma carta que Paulo escreveu estando preso em Roma, numa circunstância subhumana, padecendo negligência, feridas, e ele escreve contraditório à sua experiência naquele momento, sobre alegria, sobre paz. E eu queria incentivar você a entender hoje o que fazia Paulo escrever sobre essas coisas. Então, Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Se há alguém que tem uma cadeira vazia do seu lado, por favor, levante sua mão, faça um sinal agora. Tem uma cadeira aqui, outra aqui. Então tem cadeiras aqui também, ó, vazias, se precisarem. Maravilha. Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Todos acharam? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E a paz de Deus, e o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração. Pai, nós não podemos seguir sem antes clamar a Tua presença. Que Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, Senhor. Nós precisamos, ansiamos, Pai, ouvir a Tua voz nesse lugar. Tu, Senhor, que és aquele que acalma as tempestades, mas também acalma o nosso coração. Quando nós estamos inquietos, Pai, é em Ti que nós achamos descanso. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Nós pedimos, Pai, fala conosco, ministra a cada um de nós de modo muito especial. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos daqui se consideram ansiosos? Levante sua mão, olha só, segura sua mão lá em cima, segura mesmo, assuma a sua condição, e olhe do lado agora, você vai ver que você não está sozinho. Tem muitos. Se tem um ansioso perto de você, fala assim: ah, que bom que eu não estou só. Mas olha só, essa é uma outra pergunta. Se você já sofreu de alguma forma mais intensa com ansiedade a nível patológico, se você já teve algum sintoma de ansiedade um pouco mais forte em você, tenha coragem de testemunhar esse sofrimento. Levante sua mão agora para que a gente possa ver. Olha só, quanta gente, bastante gente. Sabe, amados irmãos, essa semana eu fui pesquisar um pouco mais sobre ansiedade e como é bom a gente conhecer um tema mais profundamente. Eu descobri uma estatística que a OMS lançou esse ano. A Organização Mundial de Saúde fez um ranking de países ansiosos. E adivinha só em que lugar nós estamos no ranking? Em primeiro lugar. Lamentavelmente, e é muito triste saber que nosso país é um país tão ansioso. E ao mesmo tempo um país tão cristão. Sabe, amados irmãos, se você não estava
semana passada, deixe-me dar uma definição para você do que é ansiedade. Eu diria que ansiedade é o sequestro do hoje. Ansiedade é o sequestro do hoje. É quando tem excesso de amanhã no nosso agora. Sabe, quando tem excesso de amanhã no nosso agora, isso é ansiedade. A psicologia diz que a ansiedade é um sentimento frente a uma excessiva excitação diante de uma interpretação de situação de perigo. Agora deixe-me dizer para vocês, ansiedade é um sentimento muito próprio do humano e é possível afirmar que todos nós aqui temos ansiedade em diversos níveis, alguns já no nível mais patológico, e a ansiedade começa a nos prejudicar quando nossos olhos nos mentem. Quando aquilo que nós achamos que é um perigo, ou nem achamos que é um perigo, lança em nós a ansiedade que nos prepara para algo que não está acontecendo. Eu lembro bem que eu sofria, na minha infância, com situações de perigo irreal. E deixe-me contar para vocês, na minha infância, haviam monstros no meu quarto, e eles eram muito sensíveis à presença dos meus pais. Sempre que os meus pais estavam presentes, eles sumiam. Mas eu sofri muito com isso. Eu não sei se há alguém aqui que sofre com uma situação irreal, irracional de medo. Frequentemente eu ouço pessoas no meu consultório de psicologia dizerem assim: olha, eu estou ansioso, mas eu não sei exatamente por quê. É quando a alma humana entra em colapso. E nós precisamos discernir bem isso. Sabe, amados irmãos, se você tem algum monstro, algum medo irracional, eu quero dizer para você que o teu Pai está presente. E na presença do teu Pai, os monstros se vão. Eu gosto de uma canção antiga que diz assim: só de ouvir tua voz, os meus medos se vão. Eu creio que hoje é dia de você repreender o medo e sentir a paz de Deus no seu coração. Sabe, amado, se você puder, olhe a sua Bíblia, você vai ver no verso 6, o texto que nós acabamos de ler. Paulo começa dizendo assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu fiz uma séria e importante descoberta essa semana, eu quero compartilhar com vocês. Eu descobri que a nossa preocupação, sim, muda alguma coisa. A nossa preocupação muda quem nós somos e como nós estamos. É a única coisa que a preocupação pode mudar, que a ansiedade pode trazer como consequência, é alguém adoecido e despreparado para lidar com a situação de perigo. A ansiedade não muda absolutamente nada, senão apenas nós mesmos. E é interessante porque nesse texto, e o contexto do texto é Paulo na prisão, sentindo que a sua hora de morrer estava se aproximando. Se você estivesse sentindo que a sua hora de morrer estava se aproximando, se você estivesse num calabouço, preso, numa situação terrível, você ia falar sobre paz, você ia falar sobre alegria, mas sabe, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. O que Paulo está dizendo é: não tem motivo nenhum para você estar ansioso. E eu fiquei pensando assim, mas claro que tem motivo. Algumas situações de fato nos deixam ansiosos. E eu fui buscar na Bíblia uma resposta, e deixe-me dizer para você, a Bíblia tem resposta para as suas perguntas. E eu fui buscar na palavra de Deus o porquê que nós não devemos estar ansiosos por absolutamente nada. E se você puder, ponha o seu dedo nesse texto, porque nós voltaremos para ele, mas também acompanhe comigo Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Paulo usa a expressão em Filipenses: não andeis ansiosos por nada. Nada deveria nos deixar ansiosos. Mas por que nada deveria nos deixar ansiosos? A resposta está em Romanos capítulo 8, verso 28. Se nada deveria nos deixar ansiosos, então preste atenção, porque Paulo aqui em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em algumas coisas para o bem daqueles que o amam, certo? Então, sabemos que Deus age na maioria das coisas para o bem daqueles que o amam.
São todas as coisas. Sabe por que você não deveria estar ansioso por nada? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada te sobrou, porque tudo está na mão soberana do Eterno. Se você puder ainda, vá ao verso 32 e você vai ver mais uma vez essa expressão toda. Verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você pode tomar posse dessa palavra. Sabe, amados irmãos, se você puder ir um pouco além e ver o verso 37, você mais uma vez vai ver Paulo dizendo aquilo que Deus fez por nós. E o texto diz assim, no verso 37 do capítulo 8 de Romanos: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe por que você não tem razão nenhuma de estar ansioso, ansiosa? Porque todas as coisas já estão preparadas pelo Pai para cada um de nós. E Ele governa todas as coisas. E a mão soberana e amorosa de Deus está sobre a nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre 7 causas da ansiedade. À luz do Sermão da Montanha, as palavras de Jesus, nós falamos sobre 7 coisas, 7 atos, 7 causas da ansiedade. Mas hoje, se você é daqueles que gosta de tomar nota, e eu fico sempre muito feliz quando eu vejo alguém tomando nota, me parece estar interessado na palavra de Deus, me parece que alguém está querendo realmente gravar no seu coração a palavra do Senhor. Então tome nota hoje de 3 atitudes para vencer a ansiedade. 3 atitudes baseadas nesse texto, para que nós possamos de fato vencer a ansiedade. Se você observa o verso seguinte, você vai ver o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Você percebe o jogo de palavras de Paulo? Não andem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração. Sabe, a primeira atitude para que nós possamos vencer a ansiedade é a oração. Fale com Deus sobre tudo. Sabe, amados irmãos, se você quer descobrir como abandonar a ansiedade, você precisa entender que um comportamento nunca se extingue, apenas é substituído. Um dos grandes problemas de nós mudarmos de comportamento é porque geralmente nós nunca tiramos um comportamento e substituímos por outro. Mas a psicologia e a própria palavra de Deus, quando nós vemos, por exemplo, Paulo falando àqueles que estavam sendo transformados, ele diz, por exemplo: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que sustentar os demais. Sabe, o que Paulo está dizendo é que um comportamento precisa ser substituído. Se você quer vencer a ansiedade, substitua pela oração. O substituto da ansiedade é a oração. É interessante, amados irmãos, porque a ansiedade pode ser a matéria da qual se fabrica a oração. Tudo aquilo que te deixa ansioso, você deveria deixar nos pés do Senhor Jesus. Assim como os alquimistas pensavam ser possível converter a escória em ouro, assim é possível converter as preocupações em clamor. Deixa eu dar um conselho para você. Batize cada ansiedade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre que algo estiver afligindo o seu coração, leve aquilo para o seu quarto, feche a sua porta. E ali, na presença daquele que tudo conhece, mas que se inclina para ouvir o nosso coração, para ouvir o nosso clamor. Amados irmãos, em vez de se inquietar com uma necessidade, converta ela numa boa chance de se renovar na presença do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você teve um tempo de qualidade a sós com Deus? Quando aquilo foi um encontro renovador, quando as lágrimas escorreram do teu rosto, na intimidade, no prazer de estar apenas na presença dEle. Não passará muito tempo, se você é alguém ansioso, para que você tenha o próximo tema da sua oração. Muitas vezes
Tudo que nós precisamos é entrar na presença do Senhor. Nós humanos somos muito focados em resultado, mas Deus gosta mesmo é de relacionamento. O resultado para Deus é consequência do relacionamento. Quando eu era criança, eu lembro que eu pedia algumas coisas para os meus pais. E quando eu pedia para os meus pais, eu descansava certo de que eles dariam um jeito. Eu não ficava perguntando: pai, você vai trabalhar hoje para comprar aquilo que eu preciso? Qual vai ser a estratégia que você vai usar para me trazer aquilo que eu preciso? Quando a gente entende a paternidade de Deus, a gente põe na mão dele e descansa, na certeza de que ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Sabe, amados irmãos, muitas vezes nós não temos, e Tiago nos diz isso, no capítulo 4, verso 2, muitas vezes não temos porque não pedimos. Muitas vezes não temos porque não pedimos. Guarde isso que eu vou dizer para você agora. Quando você ora, você está deixando Deus ser Deus e você ser você. Mas quando você não ora, você assume o lugar de Deus e tenta resolver na força do seu braço. Deixe-me dizer para você, não é na força do seu braço, mas aquele que tudo pode, o Senhor Deus. Algo muito interessante nesse texto é de que essa palavra, no grego, também poderia ser traduzida por adoração. Oração, nesse texto, também poderia ser traduzido por adoração. Sabe por quê? Porque uma verdadeira oração sempre começa em adoração. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: olha, ensina-nos a orar. E como que a oração de Jesus, que Jesus ensinou, começa? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós precisamos primeiro entender e adorar Deus por quem Ele é. Muitas vezes nós não oramos porque esquecemos a grandeza de Deus. O teu Deus é um Deus grande. O teu Deus é um Deus poderoso. Comece a orar adorando a Deus. Um dos textos que eu gosto muito é Isaías capítulo 40, verso 12 em diante. E deixe-me ler esse texto para você, para que você lembre de quão grande é o Senhor. O verso 12 diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou para esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro? E para qual modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ouça isso aqui, amado irmão, palavra de Deus para você. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e arma uma bela tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo, mas eles são plantados ou semeados mal, lançam raízes na terra, Deus sopra eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha,
Com quem vocês vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Eu estou pregando para vocês sobre um Deus grande, um Deus capaz de conhecer as suas problemáticas e resolver as questões mais profundas da sua alma. Eu quero convidar você a aprender a entrar na presença de um Deus grande, primeiro em adoração. Adorar quem Ele é. É preciso resgatar a consciência de quem Deus é. Depois, amados irmãos, nós precisamos discernir as petições, as súplicas. Se você observar o texto, ele vai dizer com oração e súplicas. Quando nós vemos a mensagem de Jesus e o ensino de Jesus acerca da oração, nós vemos que a oração começa com Pai Nosso, santificado seja o teu nome, mas depois diz: Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, livra-nos do mal. Você pode confiar e pedir ao Senhor. Uma terceira coisa que Paulo diz acerca da oração é que isso deve ser feito com ação de graças. Nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus com ações de graças. Não se pode ser feliz sem ser agradecido. Não há quem possa discordar de que a gratidão é a emoção mais saudável do ser humano. Porque a gratidão tira o foco do eu e põe no outro. Amados irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, responde a uma pergunta que muita gente me faz. Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta alguma vez. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Alguém aqui já perguntou isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pois eu quero ler para vocês hoje 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que diz qual é a vontade de Deus para a sua vida. O texto diz assim: deem graças a Deus em toda situação, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora atente para o texto, porque não diz deem graças a Deus por todas as situações. Diz, deem graças a Deus em todas as situações. Você não precisa agradecer pela dor, pela angústia. Isso seria forçar a alma a algo que naturalmente ela não faria. Sabe, você não precisa agradecer pelo diagnóstico que assustou você. Você não precisa agradecer pela notícia ruim que encheu os teus olhos de lágrima. Mas você pode, no meio disso tudo, ter um coração grato ao Senhor. Um dos antídotos para a ansiedade é quando nós entramos na presença de Deus em oração com um coração grato. Olha para trás e veja o tanto de bênçãos que Ele já derramou sobre a sua vida. Tantos milagres que Ele fez ao seu favor. É possível você estar na terrível situação que você se encontra e ainda assim olhar para o Eterno e com gratidão erguer a sua súplica e adoração. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Um coração grato. Amados irmãos, o texto diz que é tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Não há limites diante de Deus. Diante de Deus tudo é pequeno, então confesse todas as coisas de sua alma. A oração que mata a ansiedade é uma oração persistente. É uma oração inteligente.
Eu estava estudando um pouco sobre o mundo muçulmano e percebendo que eles são capazes de passar longas horas em oração. Isso me deu uma certa inveja, não é? Daquelas que o crente pode ter. Inveja gospel. Eles param tudo o que estão fazendo para orar. Mas aí eu fui estudar o que eles oravam. E eles passam horas e horas fazendo flexões e dizendo: não há Deus como Alá, não há Deus como Alá, não há Deus como Alá. Deus não está querendo isso de você. Deus está querendo ouvir o teu clamor. Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você. Sabe, uma das coisas mais lindas dos Salmos é quando diz que o Senhor se inclina do seu mais alto e sublime trono, e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Você não precisa ficar fazendo repetições e repetições e repetições. Apenas abre o teu coração para Deus. Não precisa ser algo eloquente. Você não precisa enganar a Deus com belas palavras. Apenas põe a tua alma na sala do trono. Sabe, amados irmãos, você também precisa saber o endereço da oração. Não adianta você fazer uma carta e colocar ela no bueiro. Você precisa colocar ela no correio e endereçá-la para que ela chegue ao lugar de destino. E é com muito respeito que eu gostaria de fazer essa afirmação. O endereço da tua oração não é Maria. O endereço da tua oração é Cristo Jesus, nosso único intercessor. Deus levantou e ainda levanta homens santos, mas nós não vemos nas Escrituras orações direcionadas a santo algum, senão aquele que é santo, santo e santo. Vai para os pés daquele que pode resolver o problema e creia. Sabe, amado, se você olhar o seu texto, você vai ver que depois que nós entendemos a oração, primeiro como um ato de adoração, depois como uma petição e depois com ações de graça, nós vamos ver aqui, o texto nos diz qual é o resultado dessa oração. Acompanhe comigo a leitura, porque diz assim, verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olhe bem para mim. O resultado dessa oração é paz. É paz que excede todo entendimento. Eu não sei se você já viveu uma situação dolorosa, onde as pessoas esperavam lágrimas, mas o que veio foi paz. Uma vez uma irmã estava passando uma situação terrível, tão dolorosa que me faltaram palavras de consolo, mas como pastor eu tinha que ligar para ela, então eu liguei e disse: como é que você está, minha irmã? Ela disse: olha, pastor, está doendo, mas eu quero dizer para você que eu estou em paz, uma paz inexplicável, uma paz que excede todo entendimento. Freud não conseguiria explicar essa paz. Nem todos os psicólogos do mundo saberiam explicar essa paz, porque é a paz de Deus, e essa paz excede todo entendimento. Amados irmãos, esse é o doce efeito de uma oração sincera. Eu quero orar para que Deus levante entre nós homens e mulheres de oração, que desfrutem dessa paz. Há uma canção que eu conheci, cantada por Elvis Presley, depois foi traduzida aqui para o Brasil, muito antiga, alguns aqui certamente não vão conhecer, mas que ela dizia assim: haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim. Você pode estar no vale e estar em paz. Os teus olhos podem estar inundados de lágrima e o teu coração inundado de esperança. Ninguém explica. Somente quem entra na sala do trono
e conhece a Deus como Pai, e descobre o caminho da oração, pode viver isso. E aqui eu quero fazer uma diferenciação. A paz de Deus, nesse texto, é um sentimento, é um repouso nele. A paz com Deus é uma posição de justificação. Você pode ter paz com Deus, porque a Bíblia nos diz que antes nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados. Havia entre nós um grande problema. E nós estávamos perdidos nessa relação. E Cristo Jesus nos reconciliou com o Pai. E Ele fez com que hoje nós tivemos paz. E temos e desfrutamos da paz com Deus. Essa é uma posição de justificação. Mas a paz de Deus é um sentimento. E eu oro hoje para que a paz de Deus inunde o coração de todos os aflitos. Há uma outra preciosidade nesse texto. Se você observar, aqui a palavra diz: e essa paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa palavra guardará, do grego, denota montar a guarda, denota colocar sentinelas, fazer a segurança. Agora preste bem atenção no que eu quero dizer para você. Quando você entrega o coração para Deus, e aquele agora passa a ser um terreno sagrado, o Senhor pode colocar guarda, anjos. A paz dele monta guarda em nosso coração, em nosso sentimento, em nossa mente, em nossos pensamentos. E aquilo que deixava você ansioso, e você era aflito, porque aquilo que estava te deixando ansioso, você vai e entra no seu quarto, dobra o seu joelho e começa a clamar ao Senhor, e adora a Deus, e começa a dizer a Deus aquilo que você precisa, e com um coração grato está na presença do Eterno, e aquela paz inunda o teu coração. E agora Deus põe guardas na sua mente e na sua alma. E aquilo que antes te incomodava, inquietava, mais uma vez vem te assaltar. Mas agora encontra uma guarda montada daquele que sabe acalmar as tempestades da nossa alma. Talvez amanhã o teu dia não seja tão bom quanto você espera. Talvez aquilo que você teme pode de fato acontecer. Mas é possível enfrentar tudo isso, certo de que Deus está protegendo a nossa mente e o nosso coração, guardando o terreno que nós entregamos para Ele. Amados irmãos, uma outra coisa muito bela nesse texto, ainda no verso 7, é que diz que isso tudo acontece em Cristo. Olhe seu texto. Eu quero pregar a palavra de Deus, portanto, olhe para o seu texto e veja que o texto diz em Cristo. Cristo não é só uma pessoa. E aqui começa Heresias capítulo 4, verso 12. Cristo não é só uma pessoa. Cristo é um lugar. E um lugar de refúgio. Leia Colossenses e você vai ver quantas vezes Paulo disse que nós estamos em Cristo. Sabe, quando os medos nos aterrorizam e os problemas nos assaltam, nós corremos e nós somos achados em Cristo, no nosso ambiente seguro. Como é bom poder estar em Cristo, ter guardas em nossa mente e sentir que Ele está nos protegendo. Aleluia, glória a Deus. Há uma canção antiga, daqui a pouco nós vamos cantar essa canção. Eu gosto quando eu pego assim o pessoal de surpresa aqui, a banda, eu fico fazendo testes com ele. Para você pegar uma música assim de primeiro, você tem que fazer um estágio na Assembleia de Deus, que você vai aprendendo a tocar a música sem ensaiar. Há uma canção muito antiga que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo
ao meu Senhor. Fruto da oração, nós temos a paz de Deus sobre a nossa vida. Segunda coisa que você precisa ter, segunda atitude para vencer a ansiedade, preste bem atenção, o verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo nos dá a segunda atitude para vencer a ansiedade, cuide da dieta dos seus pensamentos. Cuide do seu pensamento. Nós precisamos aprender a orar corretamente. Precisamos aprender a pensar corretamente. E aqui fica uma pergunta para você. O que você tem mandado para dentro da sua mente? O que você tem deixado alimentar a sua alma? O que os teus olhos têm contemplado? A nossa vitória ou nossa derrota está em nossa mente. A batalha é travada num pequeno campo entre um ouvido e outro. Sua vitória depende do que você deixa encher a sua mente. As emoções são o resultado daquilo que pensamos. Então, ocupe a sua mente com aquilo que edifica. Às vezes eu chego para uma irmã e falo assim: minha irmã, coisa boa te ver, cadê você na fonte? Ela fala: pastor, deixe-me ser muito sincero com você, não perco minha novela por nada. Eu falo assim: me conta aí o enredo dessa novela. Ah não, é ciclano de tal, que ele estava no trabalho, a mulher dele é um saco, a mulher dele é terrível. Estou até torcendo mesmo, porque ele tem uma secretária maravilhosa. Estou louco para que ele se encontre com aquela secretária. Sabe, amados, Satanás é muito astuto e criativo para inverter os nossos princípios, para mudar a nossa mente. E aquilo que é pecado, ele dá uma maquiagem, põe uma roupa e nos faz acreditar que é natural. Outro dia encontrei uma pessoa, falei para ela: você está indo para onde agora? Estou indo ver um filme. Ah, que legal, qual filme? Um filme de terror. 2 horas vendo um filme de terror. É com isso que você alimenta a sua mente. Se essa água tivesse um pouquinho mais escura, todos vocês iam observar, e tomar ela não seria nada bom. Porque nós estamos preocupados em colocar para dentro aquilo que está puro. Mas infelizmente, a realidade é que muitos homens vão para frente do seu computador e se alimentam com o lixo que o diabo põe. Homens viciados em pornografia. E esses homens com essa carga terrível mental vão imprimindo o ritmo adoecido nas suas famílias. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. As pessoas diziam por aí: você é o que você come. Eu digo para você que você é o que você pensa. Portanto, tenha muito cuidado com aquilo que você pensa. Muito cuidado com aquilo que você manda para dentro. Para aquilo que você gasta tempo investindo, lendo. Paulo está dizendo aqui: olha, se você quer vencer a ansiedade, você precisa fazer uma dieta do pensamento. Tudo que for verdadeiro, porque a mentira vai estragando a nossa mente e nos deixando ansiosos. Tudo que for nobre, porque aquilo que está deturpado pelo diabo não nos serve. Tudo que for correto, porque a corrupção estraga a nossa alma. Tudo que for puro, porque o diabo já maculou muita coisa. Tudo que for amável, e nós somos os seres da ira. Amados irmãos, orem por mim, porque os melhores filmes são aqueles que tem que você tem que se abaixar na sala, senão uma bala pega em você. O sangue ainda escorre assim na televisão, assim. Você fala: eita, poxa. Aí você está no trânsito e você começa a ruminar a cena e começa a pensar:
será que isso pode acontecer aqui? E se eu for a vítima? E o medo vai se instalando, se instalando. Tem gente que que come, faz o seu almoço junto com carne de nono, e o molho de tomate vai ali se misturando. Faça uma dieta do pensamento. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, belo, admirável, excelente. Os seus pensamentos passam por esse filtro. Deixe-me correr, mas explicar algo importante para vocês. A terapia cognitivo-comportamental, a abordagem da psicologia, que talvez seja uma das mais eficazes no tratamento de patologias, de doenças mais sintomáticas, como transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtornos do humor de modo geral. Ela diz o seguinte, que na nossa infância, adolescência e especialmente nós vamos tendo as nossas crenças centrais construídas. E não raras vezes algumas crenças se instalam em nós que são chamadas de crenças disfuncionais. E essas crenças disfuncionais são nada mais do que ideias que foram reforçadas com o passar do tempo e que agem contra nós. Desamor, desvalor. Sabe, ideia, por exemplo, de que você não era amado. E você cresce com uma desconfiança profunda de que você não será amado. E que você não merece ser amado. Então, quando você começa a se relacionar com alguém, seja esse um amigo ou até um cônjuge, você começa a receber pensamentos automáticos, fruto dessa crença disfuncional. As crenças centrais geram pensamentos automáticos. E os pensamentos automáticos quase sempre são trágicos. Então você que tem uma crença central disfuncional que aponta para uma rejeição, liga para alguém e aquela pessoa não te atende naquele momento. Digamos que ela é o seu namorado, ele é o seu namorado, você liga, não atende, você liga de novo, para ter certeza, ele não atende de novo. A primeira coisa que vem na sua mente, assim, silenciosamente é: será que aquele desgraçado está com outra? A primeira coisa, o filho está 15 minutos atrasado, teu filho. Todo dia ele chega 12h30, deu 12h45, ele não chegou. Qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Um pensamento automático, trágico. Meu Deus, será que alguma coisa aconteceu com meu filho? Está amarrado, misericórdia. Pensamentos automáticos geram sentimentos disfuncionais. E a ansiedade é um sentimento disfuncional. E esses sentimentos disfuncionais geram comportamentos disfuncionais. Quase sempre comportamentos disfuncionais acumulados ao longo da vida vão estragando uma existência que poderia ser bela. Deixa Deus entrar na tua mente, mudar essas crenças. E você que um dia acreditou que você não era amado, ouça a voz de Deus dizendo: tu és meu filho amado. Se um dia você acreditou que é vulnerável, uma crença central de desamparo, saiba que se você estiver com Deus, você e Ele já são maioria. Então aprenda a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem uma crença central de desvalor, saiba que Ele morreu na cruz por você. E Ele te fez mais que vencedor. Eu quero orar ao final dessa mensagem para que o Senhor possa visitar a mente de cada um de nós. E eu não quero me demorar muito aqui, porque a nossa última mensagem vai explorar mais essa temática. Mas eu quero finalizar esse segundo ponto dizendo uma frase de Corrie ten Boom. Diante da tragédia que foi o nazismo, uma tragédia mundial,
Ela diz: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se você olhar para si, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, encontrará a paz. Há alguém aqui recebendo essa palavra hoje? Quando a gente olha para as notícias lá fora, dá uma angústia no nosso coração. Quando nós olhamos para quem somos e para quem nós não somos, ficamos deprimidos. Meu conselho para você: olha para Jesus. Olha para aquele que morreu na cruz por você e te amou. Intencionadamente te amou, se entregou por você. Por último, eu queria dizer para você o terceiro conselho que Paulo nos dá para vencer a ansiedade. Verso 9 diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Em primeiro lugar, nós precisamos descobrir o caminho da oração. Em segundo lugar, nós precisamos fazer uma dieta do pensamento. Cuidado com aquilo que você tem como estímulo à sua mente. Mas em terceiro lugar, você precisa corrigir o seu comportamento, a sua forma de agir. Orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. A maioria dos problemas nossos não é por ignorância. Nós sabemos muita coisa. A maioria dos nossos problemas é por falta da prática do que nós sabemos. O problema não é aquilo que a gente não sabe, o problema é aquilo que a gente sabe e não pratica. Os nossos comportamentos precisam mudar. Você precisa experimentar uma transformação comportamental também. Tem gente que acha que seguir a Jesus é dizer eu creio e vir à igreja no domingo, mas a tua vida de segunda a sábado não mudou nada. Você precisa experimentar uma transformação na sua forma de viver, na sua forma de agir. E o manual para isso tudo, e o manual para toda e qualquer transformação, é a palavra do Senhor. Ame essa palavra. Às vezes as pessoas olham para os mandamentos de Deus como contra nós, como se Deus tivesse um mandamento caprichoso, assim, como se Ele tivesse sentado no mais alto e sublime trono e dito para si mesmo acerca de nós: acho que esse povo precisa de uma dificuldadezinha assim para dar valor. Então vamos lá, deixa eu pensar aqui. Honra teu Deus em primeiro lugar, honra teus pais. Vou botar uma coisa aqui bem difícil assim, ó. Não cobice a mulher do próximo. Não mentirás, ó. Tudo que Deus diz para nós é vida, é saúde. Deus não tem nada para nós que não seja para o nosso bem. Ele sabe bem quem nós somos e como devemos funcionar plenamente, porque Ele nos desenhou. Agora, amado irmão, boas práticas vêm de boas referências. Paulo está dizendo aqui: o que vistes, aprendestes comigo. Quantos aqui talvez teriam essa autoridade de dizer assim: olha para mim, vê como eu vivo e faz o mesmo? Que Deus nos levante entre nós, homens e mulheres, com autoridade para dizer: olha para mim, porque eu também estou imitando a Jesus. O grande problema é de que nós vivemos uma crise de referência. Uma crise de referência sem precedentes. Homens que não sabem ser homens porque nunca viram um homem. O cara sabe o que é ser mulher, e ele sabe que ser homem implica em ele não ser mulher. Então tudo que ele faz é tentar não ser mulher, mas ele não sabe exatamente qual é a masculinidade bíblica. Falta referência. Pior mesmo é quando a gente experimenta referências negativas.
tudo que a gente pode dizer é: eu não quero ser como o meu pai foi. Eu não quero fazer como o meu pai fez. Que toda a sua ausência de referência, ou referência negativa, achem cura na nossa maior referência, Cristo Jesus. Olha para o Mestre. Conheça Cristo, ame a Cristo. Leia os Evangelhos e encontre em Jesus. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: a expressão "não se preocupe", a expressão "não andeis ansiosos", aparece na Bíblia 150 vezes. Se você tiver um tempinho para contar, que incentivo a isso. 150 vezes nós vemos a Bíblia nos dizer: não andeis ansiosos, não se preocupem. Mas sabe o que é mais interessante? É de que quase sempre depois de uma expressão como essa, ao redor, no contexto, nós vemos uma promessa: eu estou com você. Eu estou com você. Sabe qual é o motivo pelo qual nós não devemos nos preocupar? Porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Há alguém aqui que hoje recebe essa palavra de Deus no seu coração? Se você puder, acompanhe comigo o final da leitura, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Aqui há uma coisa muito linda. Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Mas termina dizendo: e o Deus da paz estará conosco. Eu quero orar por você, para que hoje você possa desfrutar da paz de Deus e do Deus da paz. Tê-lo enchendo o seu coração de paz e esperança, e desfrutando de uma caminhada com Ele. Hoje Ele diz para você: não se preocupe, não há o que temer. Há uma canção que nós cantamos muito aqui que diz assim: não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, eu sou o teu Deus. Sabe, amados irmãos, uma das histórias mais interessantes de ansiedade na Bíblia é quando Jesus está no Getsemane. E os níveis de ansiedade ali tornaram-se tão elevados que os vasos sanguíneos da sua pele começaram a romper e ele suou sangue. Aquele suor angustiado misturou-se com aquela pressão de estresse intenso. Mas ele disse ali: que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. E quando ele diz isso, ele vence a ansiedade. Nem sempre a ansiedade é fruto de nossa desconfiança em Deus. Às vezes é fruto de uma pressão excessiva. Mas mesmo na mais intensa pressão, ore. Sabe o que Jesus fazia no Getsemane? Ele não estava planejando como ia ser a cruz, não estava planejando o que iria responder. Ele estava: ore. Que Deus nos ensine a orar corretamente, a pensar corretamente e a agir corretamente. Uma história que eu gosto muito é a história de um advogado chamado Horatio Gates Spafford, americano. E essa semana eu descobri alguns detalhes. Eu já contei um pouco da história dele aqui, mas essa semana eu descobri detalhes muito interessantes. Ele era presbiteriano americano e teve 5 filhos. Na verdade, 1 filho e 4 filhas. E talvez você não conheça a história dele, mas você conheça o único hino que ele fez: sou feliz
com Jesus. Mas quando a gente olha para a história dele, nós nos surpreendemos com tudo que ele viveu. Sabe por quê? Primeiro, o menino que ele teve, um filho único, homem, morreu aos 4 anos de idade. Hoje, no final da mensagem, uma senhora que estava vindo pela primeira vez me abraçou e disse assim: eu estou experimentando uma paz que excede todo entendimento. Mas eu quero dizer para você, pastor, que eu acabei de perder o meu filho de um ataque fulminante do coração. Só quem perdeu um filho sabe o que é essa dor. Ele perdeu um filho que tinha apenas 4 anos de idade. Ele era um homem rico, mas pouco tempo depois ele perdeu boa parte de sua fortuna num incêndio que levou quase tudo que ele tinha. 2 anos se passaram desde essa tragédia do incêndio, e ele embarca para acompanhar o pregador Moody, que ia fazer uma série de mensagens na Inglaterra. E quando ele estava embarcando junto com a sua família, ele teve um problema no trabalho. Ele olhou para a sua família e disse assim: olha, eu vou embarcar vocês nesse navio, vou resolver o problema, e assim que eu resolver, eu também pego o navio e chego lá. E ele embarcou as suas 4 filhas e a sua esposa. E no meio do caminho, no dia 22 de novembro de 1873, 2 navios se chocaram, e um deles levava a família de Spafford. Ele recebe, pouco tempo depois, um telegrama que dizia apenas o seguinte: salva sozinha. A única pessoa que havia escapado daquele incidente foi a sua esposa. E naquela profundeza do mar estava sepultado os seus 4 filhos, o seu tesouro. Aquele homem entra no navio e ele pede para o comandante do navio avisar para ele qual era mais ou menos a região onde o acidente tinha acontecido. E quando o comandante avisa para ele mais ou menos qual era o local do acontecido, ele desce para a sua cabine com um caderno, uma caneta, e escreve uma canção. E essa canção diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Porque alguém pode ter coragem de falar sobre felicidade no meio de uma tragédia como essa? Essa é a loucura daqueles que têm a paz de Deus e o Deus da paz. E essa canção foi escrita originalmente no inglês, e o refrão dela foi traduzido para nós como sou feliz com Jesus. Quem conhece essa canção aqui? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas eu descobri uma coisa interessante essa semana. Eu descobri que a música no original não está no refrão dizendo sou feliz com Jesus. O refrão original dessa música diz: It's well to my soul. Tá tudo bem com a minha alma. Você consegue imaginar? No meio de uma tragédia, no meio da dor, no meio do vale, alguém que desfruta de uma paz tamanha, que pode fazer uma canção de adoração ao Senhor, que diz: está tudo bem com a minha alma. Eu não sei como está o seu coração, não sei como você tem vivido os seus dias de angústia, de ansiedade talvez, mas eu quero dizer para você que embora nada mude no meio da tragédia, no meio do vale, hoje você pode dizer: está tudo bem com a minha alma, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. E mais que isso, se você entender como é possível orar corretamente, pensar corretamente, agir corretamente, você pode desfrutar
do Deus da paz ao seu lado. Quantos desejam isso hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Alguém pode me ajudar a cantar essa canção? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, que tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Diga assim: não olhe circunstâncias. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Alegre estou. Oh, não olhe circunstância, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Essa é uma expressão que você pode dizer em meio ao vale, quando a paz de Deus inunda a tua alma, e você sente ao teu lado Deus da paz dizendo: não temas, eu sou contigo. Sabe, amados irmãos, eu gostaria que vocês nesse momento ficassem de pé. E como vocês já me conhecem, a maioria, eu gosto de bagunça. E mais do que isso, eu não sou um cara que gosta de planejar muito as coisas, não. Mas a gente vai fazer uma bagunça santa aqui. A gente está terminando essa celebração, mas eu queria ter um tempo de intercessão. Eu quero nesse momento interceder. Eu queria que todos os líderes da nossa igreja, líderes de diversos ministérios, pudessem vir aqui à frente agora. E se você puder, pegue a sua bolsa e empilhe essas cadeiras do lado agora. Abra espaço. Você não vai precisar mais sentar. Vai empilhando essas cadeiras aí. Estamos terminando a nossa mensagem de hoje. Mas vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Hoje eu não vim só falar sobre oração. Hoje eu vim orar com você. Maravilha. Bênção. Não olhe circunstância, não. Olhe seu amor. Alegre sou, não olhe circunstância, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Sabe, amados irmãos, vem aqui comigo. Se você estava ouvindo a mensagem lá de trás ou do corredor porque não tinha espaço, queria convidar você agora. Temos bastante espaço. Aliás, é uma sugestão para o próximo domingo, o culto em pé. Especialmente comigo, que eu gosto de pregar de 1 hora para lá, né? Mas eu queria que nós fizéssemos um momento de intercessão. Entre nós, nesse momento, alguns que estão passando por um momento de aflição, de angústia, de profunda ansiedade. A gente está enfrentando dilemas e passando por vales. E eu não queria hoje só pregar sobre oração, eu queria orar. Eu queria interceder, eu queria clamar ao Senhor. E queria que os líderes me ajudassem nesse momento. Então, se você está enfrentando dores, se a ansiedade tem assaltado o teu coração, se de alguma forma você precisa experimentar essa paz de Deus e ganhar a convicção, a certeza, a consciência de que o Deus da paz está contigo, eu queria que você desse um passo e viesse aqui na frente. Nós queremos terminar a nossa celebração assim, orando, impondo as mãos. Então, se você precisa hoje experimentar a paz de Deus e o Deus da paz, dá um passo aqui na frente. Nós queremos impor as mãos sobre você, orar por você e terminar a nossa celebração assim. Então venha agora, enquanto nós cantamos essa canção mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
esteja enfrentando, nós queremos orar por você. Vem aqui na frente, nós queremos interceder por você, clamar ao Senhor por tua vida. Que o Senhor te abrace com paz. E você que está nesse momento, feche os seus olhos, clame ao Senhor. Esse é um momento seu e de Deus. Você não precisa participar da intercessão de uma outra pessoa. Você está diante do Senhor. Que hoje você possa ouvir a voz de Deus dizendo: não há o que temer, não há o que temer, eu sou o Senhor, Deus de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, verdadeiro Deus, eu sou a ao Senhor. Ouça a voz de Deus dizendo para você: eu trouxe salvação, conheço a tua dor, conheço a tua dor e ouço o teu clamor. Aleluia! Enche esse lugar com a tua presença, Senhor. Visita, Pai, todos esses que estão, Senhor, passando no vale. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Queria convidar o pessoal da integração para nos ajudar na intercessão. O pessoal da integração nesse momento, nos ajudando a interceder. Vem, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a tua glória. Enche-nos e batiza-nos com a tua santa paz. Deus, eu quero repreender pensamentos malignos. Eu quero repreender nesse momento, Senhor, pessoas que estão ouvindo vozes que lhe mandam fazer coisas, Senhor, que não é da tua vontade. Eu repreendo em nome de Jesus. Como autoridade, como ministro do Evangelho, eu profetizo a paz nos nossos corações. Ah, Deus, enche-nos da tua paz, Senhor. Enche-nos da tua santa e poderosa paz. Tu que és o Deus da paz, que nos inunda
paz em nossa família. Casamentos que têm enfrentado lutas, pessoas que estão pensando em separar, hoje o Senhor ministra paz na sua casa. Pais e filhos que não se entendem, hoje eu peço a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa. Pessoas que estão aflitas financeiramente porque não conseguem enxergar esperança no futuro, hoje o Senhor visita as suas finanças. Deus, enche esse lugar, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Enche-nos com a Tua presença poderosa. Dai-nos a Tua paz, Senhor. Dai-nos a Tua santa e poderosa paz. Eu oro por aqueles que têm enfrentado luto. Deus, Tu és o Consolador, Tu és o Paráclitos. Então, Senhor, aqueles que têm enfrentado a dor da saudade, eu repreendo, Senhor, todo o sentimento do maligno, e que essa saudade e esse luto sejam vivenciados de modo saudável. Deus, aqueles que já não têm mais cores na forma como enxergam a vida, repreendo a depressão. Deus, vem nesse lugar, Jesus. Vem, enche-nos com Teu Espírito Santo e com fogo. Não há o que temer, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra e ouvimos hoje a Tua voz dizendo: não há o que temer. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou Teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei. Suas vozes, não há o que temer. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou Teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer. Contigo eu estou. E não te assombres, porque eu sou Teu Deus. Fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Obrigado, Senhor. Nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Sentimos o Teu mover no nosso meio, Jesus. Deus, eu sei que alguns ainda vão continuar no vale, mas hoje vão experimentar a paz que excede todo o entendimento. Acampa os Teus anjos ao redor da nossa mente. Acampa os Teus anjos ao redor do nosso coração, Senhor. E sopra o Teu sopro de vida em cada um de nós. Aqueles, Pai, que estão com medo possam ser batizados de coragem. Aqueles, Senhor, que ainda não enxergam valor em si, possam entender que são amados no Senhor. Oh Deus, visita esse lugar, Pai, para Tua honra e glória. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Enche-nos com Teu poder, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode abraçar a pessoa que está perto de você. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou Teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, que nos enche de paz, nos visitem hoje, para todo sempre,
Deus, amém. Glória a Deus, vão na paz de Cristo. Deus abençoe todos vocês. Se você puder e quiser, nós vamos estar aqui no café. Tem uma janta maravilhosa.